E vamos falar agora de educação. O MEC aprovou as diretrizes para as políticas educacionais, não é, em relação às diretrizes, na verdade, do ensino durante a pandemia. O Ministério da Educação homologou o texto, com exceção de um item que sugere alteração das datas de exames, como do Enem. O despacho foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira, isso um mês após as diretrizes terem sido aprovadas aí pelo Conselho Nacional de Educação. E nós vamos falar sobre isso com o Olavo Nogueira Filho, que é diretor de Políticas Educacionais do Todos pela Educação. Olavo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom, o documento está sugerindo aí que as instituições, desde a educação infantil até o ensino superior, busquem alternativas para minimizar a necessidade de reposição presencial das aulas. As escolas podem computar atividades não presenciais para cumprir a carga horária, plataformas virtuais, redes sociais, programas de televisão ou rádio, material didático impresso que foi entregue a responsáveis, são algumas das alternativas. Agora, Olavo, eu queria a sua avaliação em relação a isso, já considerando problemas que nós tivemos em áreas mais isoladas e a população mais carente que não tem acesso à internet, a celular, a computador, tem uma condição limitada de acesso. Como é que você vê essa possibilidade disso ser considerado na carga horária? Bom, primeiro um rápido comentário sobre a homologação desse parecer do Conselho Nacional de Educação. Ela é um movimento positivo do Ministério da Educação, pois dá orientações e algum respaldo, né, para a tomada de decisão em âmbito estadual e municipal. Mas aí cabem duas ressalvas importantes, Denise. A primeira é que a definição sobre questões que o parecer aborda, como reorganização do calendário, contabilização da carga horária do ensino remoto para fins oficiais, essa não é uma competência legal do Ministério da Educação. Isso cabe às redes estaduais, às redes municipais, em articulação com os seus respectivos conselhos de educação, deliberar, né? Então, de novo, em que pese não ser competência legal, são orientações nacionais e dão algum respaldo para essa movimentação nos âmbitos subnacionais. E o segundo respaldo que é preciso fazer, e você mencionou isso na sua introdução, este parecer ele foi aprovado no Conselho Nacional de Educação há mais de 30 dias, para ser específico, há 35 dias, né? Demorou um tanto de tempo para que o Ministério da Educação homologasse um documento de extrema importância nesse momento, né? O que mostra que, ou pelo menos sugere que apoiar as redes e dar orientações às redes de ensino nesse momento não parece ser grande prioridade por parte do Ministério da Educação. Não por acaso, Denise, as redes estaduais e municipais, muitas delas, já avançaram há algum tempo com as suas próprias legislações sobre a pandemia e como as redes vão reagir sobre essa pandemia. Então, ela é positiva, mas vem um tanto quanto tardia. Agora, sobre sua pergunta específica. Fato é que, por mais salutar que esteja sendo, né, esse esforço de resposta emergencial das redes de ensino ao momento que a gente vive, foi uma resposta sem tempo para preparo e uma resposta que tem sido muito heterogênea Brasil afora. Em parte porque houve uma ausência absoluta do Ministério da Educação em tentar ajudar, mas fato é que quando a gente olha as estratégias que estão sendo executadas nos diferentes contextos, elas são muito diferentes entre si. Parte dessa dificuldade de se lançar boas estratégias está naquilo que você destacou. Muitos alunos, muitos estudantes têm pouco acesso ou nenhum acesso, né, a ferramentas tecnológicas, acesso à internet, que não são, né, não é o único caminho aqui para se desempenhar atividades de ensino remoto, mas tem sido uma estratégia recorrente por parte de várias redes. Então, isso é fundamental de ser considerado numa retomada, né, das aulas presenciais, que é avançar com um calendário cuidadoso e com uma estratégia de recuperação muito cuidadosa, em especial para os alunos que tiveram pouco ou nenhum acesso. Então, esse ponto realmente precisa estar na ordem do dia
das redes de ensino na medida em que os planos de retomada começam a se concretizar. E há indicações também de a carga horária, ao fim do isolamento, de ser compensada com utilização de período de férias, sábados, ampliação da jornada escolar diária, do contraturno, enfim, lança uma série de alternativas, mas como você disse, a situação deverá ser definida mais pelas redes estaduais, e aqui em São Paulo, por exemplo, as escolas devem voltar a funcionar no estado no início de agosto, e aí com 20% dos alunos, pelo menos a indicação que nós temos até agora. O plano deve ser anunciado nesta semana ainda pelo governo, e vai valer para escolas estaduais, municipais, particulares, universidades, FATECs e até cursos de inglês. E ainda se discute se será um grupo de 20% dos alunos frequentando a aula todos os dias da semana ou se grupos diferentes de 20% irão uma vez por semana, completando 100% na sexta-feira, que é uma situação também complicada quando você pensa em reposição, não é? Pois a questão do planejamento, ela não é trivial. É importante a gente ter em mente de que não se trata de uma retomada de onde paramos, né? Nós soltamos um estudo no Todos pela Educação, Denise, há algumas semanas, em que a gente procurou observar países que já passaram por situações similares de longos períodos de suspensão de aulas em função de desastres naturais, pós-guerras ou mesmo de pandemias, né, para tentar identificar quais são algumas das características, dos desafios que são comuns num retorno, né, das aulas presenciais pós períodos como esse que a gente vive, né? E aí surgem algumas questões importantes para que a gente absorva aqui no Brasil, né? A primeira delas é que certamente problemas que já existiam serão intensificados. Por exemplo, questão da saúde emocional dos alunos e dos professores. Outro ponto que vai ser intensificado é o risco de evasão escolar, né, principalmente nos jovens do ensino médio. Então, já sabendo disso, é fundamental que as redes já se planejem, as escolas já se planejem para enfrentar esses desafios. Agora, quando a gente olha os países, outros países ao redor do mundo que estão reabrindo já suas escolas em função do momento agora, né, que já estão numa etapa um pouco mais avançada da contenção da disseminação do vírus, a gente enxerga que são duas preocupações, né, que precisam ser consideradas. Uma primeira é uma preocupação com a saúde, né, saúde física, né, questão sanitária. E aí, então, o que você mencionou, né, sobre o plano de São Paulo, de ser uma retomada gradual, uma retomada que leva em consideração bons protocolos de higiene, distanciamento entre os alunos, uso de máscaras, isso tudo tem sido realizado pelos países que já voltaram e já estão aparecendo aqui nos planos de retomada de alguns estados e municípios. Mas tem um segundo conjunto de preocupações e que, por enquanto, ainda estão muito tímidas no debate, que são as preocupações pedagógicas, né? E aí, de novo, volta ao ponto da gente entender que não estamos falando de uma retomada de onde paramos, né? Como se fosse um período prolongado de férias e agora é só uma questão de retomar, né? De novo, novos problemas surgirão, alguns problemas já existentes serão intensificados, então é fundamental que as redes de ensino e as escolas comecem desde já, mesmo sem ter ainda uma data precisa com relação a esse retorno, e mesmo que ele seja gradual, a começar a pensar bons programas e ações de recuperação da aprendizagem, boas estratégias de acolhimento dos alunos, enfim, uma série de questões pedagógicas que precisarão ser priorizadas num momento bastante atípico, né, e inédito que o país enfrenta. E as escolas serão uma das últimas atividades a serem retomadas. Isso já está sendo problema em algumas cidades, porque os pais voltam a trabalhar e os filhos muitas vezes não têm com quem ficar, mas voltaremos ainda a falar sobre isso. Eu agradeço muito sua participação, Olavo Nogueira Filho, que é diretor de políticas educacionais do Todos pela Educação. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise. Estamos à disposição.